fala sobre o juiz das garantias no projeto do Código de Processo Penal. É advogado criminalista, titular da cadeia de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de Cândido Mendes, professor de Direito Penal Econômico do curso de Pós-Graduação de Direito da Economia da Empresa e presidente do Instituto dos Advogados Brasileiros. Professor Fernando Fragoso, vejo que é uma mesa e 3 palestras de excepcional qualidade. Vossa Excelência fala por último e a presença da plateia continua plena, até porque a gente sabe que nessa mesa um craque segue o outro. Nós teremos mais um craque depois de todos aqui. Presidente Romero, mais colegas da mesa, senhoras e senhores, vocês vejam o que ia falar depois de Miguel Aires Júnior, Jacinto Nelson e Alberto Oron. O Miguel Aires Júnior queria vender minutos, mas queria vender a vez de falar. Miguel, tenta falar de você. Não, estou falando primeiro, o pessoal vai embora. Quero ter público para falar. Bom, eu preparei um PowerPoint, eu que preparei, estou até preocupado com o que vai acontecer aí, mas vocês me desculpem. Porque a ideia fundamental é de trazer para vocês a proposta embutida no projeto de Código Penal de uma novidade. E como se trata de uma novidade, me pareceu interessante, ao invés de tratar sem uma visualização do texto proposto, né, seria muito melhor que eu pudesse trazer. E preparei pessoalmente esse PowerPoint. Eu confesso que como criminalista deve ser uma coisa horrorosa. Né? Bem, eu gostaria de dizer em aditamento rapidamente ao que disse Alberto Oron, que é lamentável a gente verificar que, e absolvo Jacinto Nelson absolutamente, que esse foi o voto vencido, que esse projeto de Código Penal, para o processo penal, está limitando o habeas corpus, como disse Oron, às hipóteses de prisão efetiva, né, remédio para prisão. E o Senado Federal reestabelece a regra ao examinar o projeto, ou seja, o habeas corpus será mantido em sua integridade se prevalecer a opinião do Senado Federal. Que nos foi para nós uma grande alegria e alvissareira de uma maneira. Todavia, o que está acontecendo no presente momento é que os tribunais estão fazendo o corte no habeas corpus. E isso é que não se pode admitir. De modo que a primeira proposta que faço antes de começar o meu tema é que nós façamos uma moção de repúdio à atividade dos tribunais em contraposição ao habeas corpus, a pretexto de diminuir o volume do trabalho forense. Estou Fernando Fragoso. Onde é que está para assinar? Pois é. Vamos escrever em algum lugar. Vossa Excelência ordena o nosso relator. A segunda observação que eu queria fazer sobre o projeto que é o processo penal, antes de tratar de garantias, se relaciona com o fato que certamente já sinto convencido da inexistência de qualquer regramento relacionado com a possibilidade do Ministério Público investigar diretamente infrações penais. É lamentável verificar que o Supremo Tribunal caminha, pelo menos uma das suas funções, para admitir a investigação do MP, que é parte do processo, que é o nosso adversário processual, investigando o que lhe parece melhor fazer, aqueles casos que lhe parecem mais midiáticos, mais importantes, sem a possibilidade de qualquer atividade da defesa, sem regra alguma. Eu digo aos meus colegas de escritório que vão ao Ministério Público para verificar como é que andam determinados inquéritos, especialmente no Ministério da área do ambiente, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, bate na porta, lá embaixo no térreo do prédio do Ministério Público Federal, e o doutor Procurador da República diz que não está, diz que não tem acesso ao inquérito policial. O Código de Processo Penal não pode deixar de ter uma regra sobre a atividade do Ministério Público.
Não pode o Ministério Público avaliar, investigar com bem lhe entender, com bem lhe aprouver. Se nós temos direito ao acesso ao inquérito policial, acabou de referir ao Alberto Toron sobre o tema, não é possível que do Ministério Público se faça uma investigação de exceção, né, num Estado que se diz democrático de direitos. Por isso, nós, na UIAB, Instituto de Advogados Brasileiros, tem só 168 anos. A Comissão de Direito Penal, em que momento eu presidia, e hoje presido da Casa Eduardo Machado, que aqui se encontra, preparou uma crítica ao projeto oficial. E foram tantas observações que nós achamos que valia a pena produzir uma alternativa ao processo, ao projeto de código de processo penal. E preparamos uma alternativa. E um deputado corajoso do Rio de Janeiro, Leandro Teixeira, um antigo deputado, que a gente confia muito, que é o homem cuja história, enfim, honramos, cuja história a gente preserva, né, e considera um belo deputado, apresentou um projeto de lei à Câmara dos Deputados, que se transformou no projeto PLC 7987/2010. Eu deixei com o presidente da mesa alguns volumes do nosso projeto. Nesse projeto, nós estamos sugerindo a proibição de investigação criminal por parte do Ministério Público. O Ministério Público não pode investigar. O Ministério Público é órgão de acusação e não de investigação. Não substitui a polícia. Eu não vou aos prédios do Ministério Público para pedir, para ir não mostrar coisa nenhuma. O que eu faço no meu escritório é pedir ao juiz do caso que requisite a investigação para examiná-la no juízo por onde tramita ou deveria tramitar um inquérito ou investigação. Então, para nós, é alvissareira a proposta de um juiz de garantias. Por quê? Porque o juiz de garantias, ou um magistrado que esteja impedido de julgar aquele contra quem estabeleceu deliberações que violam direitos constitucionais, que determinam a sua prisão, esse homem não está em condições de julgar a causa. Nós avaliamos, e a experiência mostra, que esses juízes são pessoas que apreciam a cada momento o desenrolar da investigação, envolvendo-se com ela, corrompendo a sua própria independência e imparcialidade. De modo que não é possível que esse juiz seja o juiz que vá condenar ou absolver o réu. Normalmente irá condenar. Normalmente irá condenar, porque ele se envolve de tal maneira com a produção da prova na fase inquisitorial ou na fase pré-judicial, que não há possibilidade desse cidadão continuar sua jurisdição para julgar o réu. Por isso, muito bem. Na proposta do processo oficial, se apresenta motivações para a criação do juiz das garantias. Será responsável pelo exercício das funções jurisdicionais abusivas à tutela imediata e direta das individualidades pessoais. Esse juiz só vai apreciar requerimentos relacionados com a investigação penal. Proposta ação penal, proposta uma denúncia, instaurado um processo, esse processo vai ser submetido a um outro juiz. Isso implica na existência necessária de pelo menos 2 juízes em cada comarca. E o defeito que nós vemos no Instituto é de natureza meramente administrativa, porque entendemos que vai ser muito difícil implantar o juiz de garantias em diversos lugares. Vai ser muito difícil, porque há diversos comarcas e lugares que tem apenas um juiz, né? Há apenas um magistrado, quando há um magistrado. Conheço várias comarcas em que os juízes fazem segunda, terça-feira num lugar, quarta, quinta-feira no lugar, comarcas que têm um juiz até se revezando em algumas comarcas, acumulando comarcas. Né? No Rio de Janeiro, nós temos um sistema de distribuição de inquéritos policiais e de
despachos dessa natureza através de juízes de plantão. Então, o delegado de polícia que conhece o pensamento do juiz de plantão daquele dia não vai despachar ou vai despachar o seu requerimento de quebra de determinado sigilo, seja telefone, seja busca ou prisão temporária. Nesse São Paulo, a gente louva o DIP, né, que é o Departamento de Inquérito Policiário do Poder Judiciário Estadual de São Paulo, onde pelo menos são juízes que já conhecem as malandragens. Eu digo isso de uma forma pejorativa, mas é realmente o que acontece, né? As artimanhas de certos policiais, ou até estudados por algum membro do Ministério Público, escolher o juiz para despachar, né? Ou de ter certeza de que na mão de determinado juiz a medida excepcional será definida. Mas em São Paulo, o tipo, pelo menos, são juízes que já conhecem aquelas autoridades arbitrárias e que afastam determinados pedidos de violação de direitos constitucionais a partir do conhecimento da própria atividade desses policiais. Então, em São Paulo, a experiência do tipo, que me parece orientadora da proposta do projeto, é muito interessante e creio deva ser prestigiada e você vê que não sei mexer. Agora, o problema é esse. O problema é que não teremos possibilidade, muito rapidamente, de estabelecer esse juiz de garantias. Então, o que nós fizemos lá no Instituto dos Advogados? Nós fizemos lá o tratamento de impedimento desse magistrado de decretar as medidas que já eu vou alinhar para os senhores. Esse magistrado não poderá julgar o processo. Então, ainda que não haja na comarca um juiz de garantias, e essa é uma previsão também do projeto, mas isso abandona a ideia do juiz de garantias, enquanto o judiciário não tem qualquer aparelhamento para isso. Eu não sei nem se em capitais, outras capitais do Estado fora de São Paulo, haverá chance de estabelecer esse juiz de garantias. Portanto, esse juiz de garantias não presidirá a ação penal, não sentenciará o réu, mas também não é um juiz que vai coletar prova. Ele vai apenas deliberar as questões relacionadas com a investigação, mas ele não vai presidir a prova. No Rio de Janeiro aconteceu uma audiência curiosíssima, que a polícia vai lá, pede uma receptação telefônica. O juiz dá. E vai prorrogando indefinidamente. O nosso Supremo Tribunal Federal, infelizmente, diz que as prorrogações não têm limitação. Pode haver receptação telefônica por prazo indeterminado, enquanto se entenda necessária a interceptação. E a juíza, então, ouvindo aquilo e tal, o réu lá falando com os réus, vários réus, falando o que queriam falar nos telefones, enfim, não imaginando que estão sendo interceptados. Em determinado momento, o juiz entende que tem que ser preso. Hoje o sujeito, grampeado por um ano, e daqui a um ano é que o juiz vai considerar que ele tem que ser preso temporariamente. E se faz aí essa operação midiática que falava Alberto Coron. Tá? Busca apreensão, bloqueio total dos bens, prisão temporária, tá? E Rede Globo no rastro. Tá? Porque senão não tem graça, a gente tem que faturar, né, a publicidade dos nossos atos magníficos. Né? A magistratura está muito operosa, respondendo ao crime com eficiência. O caso do Rio de Janeiro foi mais grave. O juiz mandou prender temporariamente depois de uma temporada de escutas e mandou trazer à sua presença todos os presos preventivamente, temporariamente. Para que ele tomasse as declarações, ele fez um auditório na prédia da Justiça Federal, e nesse auditório tomou o depoimento de cada um dos detidos. Ele tomou o depoimento. Evidentemente que, apesar de ser apenas na STJ, afastaram o juiz do caso. Mas afastaram porque entenderam que ele extrapolou, na medida que não deveria tomar depoimento. Passou a mão na cabeça. Passou a mão na cabeça. Devia pegar esse juiz e levá-lo aí a, enfim, a um procedimento legislativo, que não foi o caso. Então, para preservar precisamente a independência e a imparcialidade do juiz, é que busca-se impedir que o juiz
adote essas decisões, continue com o processo, porque como ele tomou conhecimento inicial do fato, ele fica prevendo para todos os demais atos do processo. Bom, então, sugiro aí, como há impossibilidade total de instalação no juiz de garantias imediatamente, pensou-se numa forma de regionalizar o juiz de garantias. Me parece também muito difícil de se organizar. Por isso, sugerimos que se estabeleça o impedimento que fala o próprio projeto no artigo 15 desse projeto. O juiz de garantias, e essas são as atribuições, é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Esta afirmação é uma afirmação fundamental, né? Embora saibamos que o que está subjacente a essa informação é a preocupação de preservar a intimidade, a independência e imparcialidade do juiz que vai julgar um caso. Então, essas são as hipóteses que estão no projeto de competências do juiz das garantias. Ele que vai receber a comunicação de prisão, ele que vai deliberar o que fazer com o preso em flagrante, se vai relaxar a prisão, se vai estabelecer uma fiança, enfim, se vai estabelecer a liberdade provisória, zelar pela observância do direito do preso, ser informado da abertura de qualquer inquérito policial. Essa era originalmente a redação do projeto, que no Senado foi alterada para ser informado da abertura de qualquer investigação criminal. O que significa dizer que o Ministério Público vai ter que informar a um juiz de garantias, ou ao juiz, que se queira estabelecer, qualquer juiz, que não seja, se não for de garantias, seja juiz livre, político, distribuição, o Ministério Público instalou uma investigação criminal, que é formidável, Agora, que medida essa informação chegará ao acusado, né, ou à vítima, que não se estabelece que o juiz deva comunicar ao acusado ou ao investigado que se estabeleceu no Ministério Público uma investigação criminal. Decidir sobre prisão provisória, ou medida cautelar, prorrogar a prisão provisória ou medida cautelar, decidir sobre pedido de produção antecipada de provas, consideradas urgentes ou não repetíveis, assegurar os contratos da defesa, e aí, enfim, estabelecer dentro do próprio departamento de juizado de garantias, ele mesmo realizando essa prova. Prorrogar o prazo da duração de inquérito. Aliás, hoje os juízes já não tocam mais nos inquéritos judiciais. Quando antes que os inquéritos devem ser da polícia e do juiz do Ministério Público, voltar ao juiz, voltar para a polícia. Na minha terra isso não acontece. Eu acho que na Justiça Federal também não acontece mais. O juiz federal, o juiz do Rio de Janeiro, de São Paulo, não sei como é que funciona, se vai direto para demitir a polícia. O juiz não toca no inquérito policial. O Código de Processo Penal foi revogado por um ato administrativo do tribunal. Do Conselho da Justiça Federal. Exato. E vai virar lei, né? Formidável. Que o CNJ validou, a OAB foi ao CNJ, o CNJ disse que estava tudo bem, e o Supremo ainda não julgou a ação direta de inconstitucionalidade. Não interessa. Quantas coisas o Supremo não julgou? Quantas ações de inconstitucionalidade o Supremo Tribunal Federal dá para decidir a matéria de investigação direta do Ministério Público há quanto tempo? 10 anos? Mínimo, né? Matéria de plenário, está lá na pauta do plenário, lá, ó, ela se repete a pauta do plenário, a pauta temática do plenário. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento casual para a sua instalação do procedimento. Eu quero entender que o juiz pode fazer isso de ofício. É isso, professor José? É isso mesmo. O MP não pediu, o juiz arquiva no peito, é isso? Isso deve dar um problema lá na cara dos adversários, não, né? Olha só para nós, requisitar documentos, laudos e informações dos delegados de polícia sobre o andamento da investigação. E aqui eu me perguntava se o processo penal acusatório impede que o juiz faça isso diretamente, ou se ele vai falar só com o delegado de polícia. Requisitar documentos e laudos significa determinar sua realização e
sua produção, ou ele vai determinar que o delegado faça isso diretamente. Porque se o juiz pode requisitar documentos diretamente, o laudo, ele está produzindo prova, ele é produtor de prova. Pericia-se isso, significa que ele vai determinar a produção da prova. Tá? Então me parece que essa seria, salvo melhor entendimento, uma violação ao princípio do processo acusatório que está alinhado logo no começo da exposição de motivo do projeto. Aqui vem as hipóteses todas de quebra de sigilo constitucional. Primeiro, interceptação telefônica do fluxo de comunicações de sistema de informática e telemática, quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico, busca e apreensão domiciliar, acesso a informações sigilosas e outro meio de obtenção de provas que se restringam e possam restringir os direitos fundamentais investigados. Muito bem. Julgar o habeas corpus impetrado antes do oferecimento da denúncia, determinar a realização de exame de sanidade mental e, trazido pelo Senado, assegurar prontamente, quando se fizer necessário, o direito previsto no artigo 37 e 11 e 37. Essa é uma introdução feita no Senado. O juiz de garantia, o juiz do inquérito, vai deliberar a vinda do inquérito para que o advogado possa ter acesso à investigação que se desenvolve. Definir a admissão de assistente técnico para acompanhar a perícia. Todos sabemos que a perícia feita no inquérito policial hoje não tem a participação do acusado nem da vítima. De modo que eu já tenho feito pedidos nessa linha. Vocês estão ouvindo aí? Eu acho que o Mafra me cortou para valer agora. Poxa, o Carcará para valer. Alô? O pior do Carcará aqui não funcionou, não. Poxa vida. Eu pego aqui. Está prorrogado o tempo de Vossa Excelência por 30 segundos. Bem orado, eu te agradeço. Então, é preciso hoje estar atento para o fato de que a defesa pode participar dos trabalhos de perícia. E nessa medida, no inquérito policial, assim que houver qualquer tipo de requisição para se faça a perícia, que a defesa esteja atuando para indicar se tem técnico. Porque essa é uma prova que não se repete, se a defesa não estiver atenta, está transformando o inquérito policial em contraditório mesmo, na realidade. Né? O inquérito policial passa a ter uma outra característica. Juiz, essa é uma outra deliberação formidável da comissão relacionada com o tempo de prisão. Não só na prisão provisória, como também na prisão preventiva. Bato palmas para Jacinto Coutinho nessa matéria, que trabalhou, suou camisa desse tema para estabelecer prazos definitivos de duração das prisões temporária, provisória e da prisão preventiva. Que é formidável, porque nesse país nós temos 250 mil presos provisórios, presos indefinidamente, sem reexame obrigatório dos despachos que determinaram essas prisões. Mas que essa é uma formidável aquisição que teríamos se esse Código de Processo Penal faça. Espero que faça. Embora a ideia de um prazo fixado para a duração das prisões processuais haja muita resistência a essa ideia. Como a resistência dos juízes de não participarem da produção da prova. O juiz brasileiro é muito acostumado a presidir o processo. Sr. Presidente Dragoso, Terminarei. o presidente Carcará informa Vossa Excelência. Terminarei. Eu gostaria de falar sobre o problema do processo acusatório. 3 minutos, professor. Estou fechando já, eu acho que não tem muita coisa mais a falar sobre isso. Você pode fechar relacionamento com o processo penal acusatório. A ideia do processo penal acusatório é que o juiz é um ser inerte que apenas observa a atuação das partes, que são produtores da prova, é uma proposta que a magistratura oferece a maior resistência possível. Infelizmente, o projeto permite que o juiz continue a produzir prova.
embora não muito escancaradamente, mas há a possibilidade que o juiz, fim da produção da prova, pelas partes, possa determinar realização de prova. Disse mas ele tem que produzir a prova de interesse da acusação, de interesse da defesa. Mas como? Que a gente vai saber qual é o resultado da prova que ele determine. E não há de ser necessariamente uma prova derivada da prova de acusação. Pode ser uma prova inteiramente nova, que ele delibere adotar. Então, me parece que a ideia de um processo penal puramente acusatório ainda não está efetivamente implantado nesse projeto. E outra coisa da nova verdade, o réu disse, vou encerrar já, o réu, ao depor, exerce defesa. O interrogatório do réu é instrumento e meio de defesa. O que diz o projeto? O réu começa a ser interrogado por um juiz. Fim do interrogatório pelo juiz, dá-se a palavra ao Ministério Público. E depois do Ministério Público, dá-se a palavra ao advogado do co-réu, para no final dar-se a palavra para o advogado do réu que está sendo interrogado. Que meio de defesa é esse que submete o réu, inicialmente, à indagação de todas as pessoas que estão contra o réu? Na minha visão, deveria se dizer que o interrogatório do réu é facultativo. O réu deporá se quiser depor. O réu não tem que ser obrigado a depor, porque não há dúvida de que o silêncio do réu milita em seu desfavor, sim, na cabeça do juiz. Esse camarada não está querendo depor, porque não tem o que dizer em face da acusação. Então, eu preciso dizer, sim, que o réu deporá se quiser. Terminarei. O Ministério Público se apelide e prove aquilo que pretende aprovar. O réu, depois da prova do Ministério, vai deliberar, deveria ser assim, deliberar se vai ou não. Obrigado, desculpe, Pelo regimento, os membros da mesa poderão falar e fazer intervenções agora pelo tempo de 2 minutos. Mas a presidência